Bom dia, Potker, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Já passamos do meio da semana, né? Vocês já tiveram aí 3 encontros, 3 treinos, digamos assim. E já dá para avaliar qual é o grau de confiança que vocês readquiriram depois do bom resultado do fim de semana. Depois de todo esse trabalho que já desenvolveram também, o Zé Ricardo tendo a primeira semana livre para trabalhar com vocês, né? Para impor um pouco mais o estilo dele. Já dá para avaliar assim quanto de confiança aumentou? Uma vitória, né? Uma vitória muito importante, onde não nos deixaria desgarrar do primeiro pelotão ali. Nos traz muita confiança, sim, para que a gente possa enfrentar essa sequência dura, né, até o final, no dia 8. Conseguindo conquistar o objetivo principal do clube, que é uma vaga direta, né, para a Libertadores. E quanto à semana cheia, né, do professor Zé, uma semana que ele precisava, uma semana importante, ainda mais com uma vitória, né? É claro que se trabalhar com vitória é muito melhor do que com derrota, né? A gente vê já vê um dedo dele a mais no nosso time, né? Já vê que ele vem colocando as características que ele deseja para a equipe, então os jogadores já assimilaram bem. Então, para a gente é muito importante ter essa semana. E quanto à confiança, nossa confiança aqui sempre foi alta, né? A gente não pode deixar se abalar com o que vem de fora, e a nossa confiança sempre tem que estar jogando ou não jogando, sempre alto nível, até porque a gente representa uma grande camisa. Falando nessa questão de confiança, né, Potker? Para você, né, que viveu uma temporada com dificuldade em função das lesões, enfim, né, dos 2 últimos jogos que você conseguiu atuar, né, que foi lá o Atlético e esse agora do Fluminense, saíram os gols. Né, o quanto para você isso é importante, né, não só pelo aspecto pessoal, né, evidentemente, tem o coletivo, mas de conseguir superar, né, essa dificuldade ou essas dificuldades que você enfrentou na temporada e quando conseguiu jogar, né, ter um rendimento dentro daquilo que sempre se esperou de você. Exato, né? Na nossa carreira tem esse problema das lesões, né? Claro, alguns jogadores mais pela característica, pela forma física e até mesmo, como eu falei, característica de jogo. A minha característica é uma característica de velocidade, de potência, né? Então, você pode reparar também o Moledo também é um jogador de muita força, de muita potência, acaba tendo esse desgaste muscular. E como no Brasil é um jogo atrás do outro, né? E os treinos são querendo ou não pesados, a gente acaba tendo esses acidentes no percurso da nossa caminhada, né? Mas independente das lesões, eu também nunca procurei pôr desculpa em lesões, nem nada na minha carreira. Eu voltei em certos momentos do ano, não tive oportunidade de jogar, mesmo não estando machucado, né? E mesmo assim eu não abaixei a cabeça, eu não deixei de treinar, não deixei de comparecer todos os dias aqui no mesmo horário para trabalhar. E eu sabia que ia chegar o meu momento para eu poder colher o que eu estava plantando naquele momento que eu estava fora das oportunidades, né? Então eu continuei trabalhando, mesmo com o professor Odair, quando eu não estava tendo muita oportunidade, quando eu não estava machucado, eu continuei trabalhando. E eu sabia que naturalmente as coisas iam acontecer com o trabalho. Então, graças a Deus, hoje eu vou para o meu 3º jogo seguido, né? E se Deus quiser, vou poder mostrar tudo que eu plantei lá naquele período que eu estava treinando sozinho, às vezes embaixo de chuva, voltando de lesão, com os meus companheiros, às vezes aqui quando o grupo estava viajando. Então, eu acho que isso vale a pena quando você vê resultado. Então, graças a Deus, eu estou voltando bem fisicamente, eu já falei, bem mentalmente, e isso me fortalece para eu terminar bem esse Campeonato Brasileiro. Tu falou, Potker, da sequência de jogos que está tendo agora, né? E nessas 2 partidas com o Zé Ricardo, tu começou pela esquerda, diante do Fluminense, depois tu passou para a direita, ali tu te soltou e acabou produzindo mais. É ali que tu prefere jogar? Sim, né?
A maioria dos meus jogos aqui pelo Inter foram pelo aquele lado, né? Então, onde eu praticamente joguei a minha carreira toda. Claro, alternei na Ponte Preta com centralizado. É claro que ali tem que cumprir uma função muito específica, né? Que é de atacar ao mesmo tempo defender, né? Até porque eu vejo algumas equipes aí do Brasil, você falando nessa função de jogar aberto, eu vejo algumas equipes do Brasil que tem aquele jogador que joga aberto ali, mas ele não ajuda a defender, né? Ele ajuda só a atacar. Então você imagina o Potker, né? Com essa força, com essa velocidade, poupando a força, poupando a velocidade só para atacar. Eu vou fazer um monte de gol, vou criar um monte de chances de gols. Mas eu tenho a consciência que eu jogo para a minha equipe, né? Que eu tenho mais 10 companheiros no campo comigo que precisa da minha sustentação defensivamente. Então, muitas das vezes, eu me desgasto muito tendo que dar um tiro lá na linha de fundo para roubar a bola de um lateral, para fazer a cobertura num atacante de ponta, para poder auxiliar na parte defensiva e, ao mesmo tempo, tenho que estar lá na área para fazer o gol, né? Então, para você ver o quanto isso é desgastante, mas, ao mesmo tempo, me sinto prazeroso em fazer isso. Cheguei aqui fazendo isso, né? Então, só para vocês entenderem um pouco, como tem jogadores que jogam pela beirada, que ficam ali só nas costas do lateral, não tendo esse desgaste de voltar. E aí eles poupam toda a força deles para só atacar. E, tipo, não que seja ruim isso, né? Mas é a nossa característica, é a característica que eu gosto de fazer, então fico feliz de jogar daquele lado ali e ajudar os meus companheiros. Quando é um jogo de duas equipes do mesmo calibre, muito se fala que é o detalhe que faz a diferença dentro do campo, né, Potker? Contra o Corinthians é um confronto direto, o objetivo do Inter é chegar nessa Libertadores da América. Pelo que vocês sabem do Corinthians, que tipo de detalhe pode fazer a diferença para a vitória do Internacional em São Paulo, algo que não acontece há 10 anos? Bom, eles vão ter o fator casa, né? Mas nós temos, né, a grandeza do nosso escudo, né, assim como eles têm também. E a gente tem grandes jogadores aqui para fazer uma grande partida lá e sair com a vitória. A gente não vai lá para buscar o empate, a gente não vai para buscar para perder o jogo, a gente vai para ganhar. O diferente vai ser o detalhe, né? A gente sabe que esses grandes jogos se resumem em detalhes e a gente não pode em nenhum momento ficar desligado do jogo, porque às vezes alguns erros individuais prejudicam todo um conjunto, prejudicam uma atuação nossa. Então, todo mundo concentrado e focado para não cometer nenhum erro individual. A gente tem certeza que a gente vai fazer um grande jogo coletivamente e vai buscar a vitória lá dentro da arena deles. Potker, se a gente pegar o jogo do último final de semana contra o Fluminense, a gente sabe que não tem como manter o mesmo ritmo durante os 90 minutos. O Internacional no primeiro tempo teve um primeiro tempo muito bom, porém no segundo tempo oscilou bastante, teve um caimento de ritmo muito grande. O técnico Zé Ricardo conseguiu conversar com vocês essa semana, corrigir isso para o jogo do final de semana, até porque vocês vão em busca de 3 pontos importantíssimos fora de casa e contra o Corinthians, que rola já uma certa rivalidade. Bom, realmente, né, sua análise foi muito boa. A gente teve um primeiro tempo muito agressivo, marcando uma equipe de qualidade técnica muito na parte ofensiva, né, do nosso campo de jogo. Marcamos eles em cima. No segundo tempo, a gente acabou tendo um pouco de desgaste, não tendo a oportunidade de ficar com a bola ou não sabendo ficar com a bola no segundo tempo, e acabou com que a gente teve uma falsa pressão do Fluminense contra nós. O professor está trabalhando bastante isso, ele vem trabalhando bastante isso para a gente, porque a forma dele pensar é a forma como eu penso, é a forma como o D'Alessandro pensa, é a forma como o Sobis pensa. A melhor defesa hoje em dia é você ter a bola. Então, no caso do jogo do Fluminense no segundo tempo, se nós tivéssemos tido a posse de bola, a gente sofreria bem menos e não levaria talvez até o gol. Então a gente está trabalhando bastante isso, a gente já fez isso muito bem contra o Bahia, um jogo importante de lembrar, que a gente se defendeu tendo a bola, e a gente pretende fazer isso
já no início do jogo contra o Corinthians, na posse de bola, e quando fizer o primeiro, ou segundo, ou terceiro gol, a gente não deixar de querer ter a bola, porque a melhor defesa nossa é ter na bola. Então a gente espera melhorar nesse quesito. Ô Potker, pegando aí no jogo do Fluminense, o Inter começou com um tripé, Lindoso, Edenilson, Patrick, você pela esquerda, depois o Zé Ricardo fez o 2-3-1 com o Patrick do lado, Dali no meio e você pela direita. Uma curiosidade tática para você que é um ponteiro, tem diferença? Existem grandes diferenças quando o time está formatado no tripé e no 4-2-3-1? E uma segunda pergunta, sem o Guerreiro no final de semana, a gente não sabe quem joga, a gente especula os Sobis, mas o Potker trabalha, tem treinado como centroavante, estaria preparado para jogar um pouco mais adiantado, quem sabe para criar mais e um pouquinho mais próximo do gol, como tu destacasse anteriormente? Tá, a diferença entre o tripé e as duas linhas de 4, né? Tá. Existe uma diferença do tripé que você tem um meio mais forte, né? Um volume de marcação mais forte no meio e tem, querendo ou não, um pouco mais de liberdade para nós pontas, né? Que não precisa descer tanto para compactar a linha de 4, diferente da linha de 4, que nós pontas temos que fechar bem para fazer as duas linhas bem fortes, para não correr tanto risco, né? Então eu acho que essa é a diferença, né? Que nós pontas temos mais liberdade com o tripé e com as linhas de 4 a gente tem que ser mais compacto, né? Tem que ter mais organização defensiva. Quanto ao Nica, ao Sobis e até mesmo Parede, a gente eu não posso estar dando a arma para o adversário, né? A gente está trabalhando, sim, o professor está vendo as melhores opções, as melhores estratégias para a gente ir lá e fazer um grande jogo. Bom, mas o que muda para você, Potker, enquanto o cara que joga aberto ter um centroavante mais de área que faz mais o pivô, como é o caso do Guerreiro, ou todos esses centroavantes que você citou que são mais de movimentação, seja o Parede, o Nico, o Sobis mesmo, todos eles voltam um pouquinho mais. O que muda para você enquanto ponteiro essa diferença do centroavante? Bom, eu como centroavante, quando eu já joguei como centroavante, eu sou mais da característica como essas as opções que o professor tem, né? Como o Trellis, como o Sobis, como até mesmo Parede, de movimentação. Então, esses jogadores de movimentação, eles não puxam tanta marcação como o Guerreiro puxa. Exemplo, o Guerreiro puxa 2 zagueiros às vezes. E é onde entra o fato surpresa, que entra o Edenilson numa infiltração, entra o Potker, entra o Patrick. Já esses jogadores de movimentação, eles criam o espaço, né? Eles, até mesmo, você vê o Gabigol jogando, às vezes ele está como um ponta e tem o Bruno Henrique centralizado. Então, essa movimentação, quem cria somos nós ali na frente. Muitas das vezes o Sobis, o Nico, o Parede, o Trellis vai estar aberto e eu vou estar centralizado. Então é uma movimentação que se cria quando você tem um jogador de movimentação jogando na sua equipe. Diferente do Guerreiro, que é um jogador mais fixo, um jogador que retém a bola para a sua equipe sair de trás e buscar as infiltrações nas costas do Guerreiro. Valeu.